na taxa de desemprego ainda não são sentidas na base da pirâmide de renda. Boa noite. A recuperação do mercado de trabalho é desigual. As quedas recentes na taxa de desemprego ainda não são sentidas na base da pirâmide de renda. Um drama que vem de longe e que se agravou com a pandemia e a crise social. 20 anos atrás, o desemprego entre os 5% mais pobres era de 23%. Hoje está em 60%. Você vai ver também. Senado aprova. Planos de saúde devem cobrir tratamentos fora da lista da ANS. Juro bancário médio no maior patamar em 3 anos. Óleo reaparece no Nordeste. Investigação vai apontar a origem. Colômbia e Venezuela retomam relações. O objetivo mais imediato é a reabertura da fronteira de mais de 2.000 quilômetros entre os dois países. Portugal e a explosão do turismo. E no Brasileirão, vitórias do Inter e do Corinthians. Começamos pela aprovação pelo Senado de um projeto de lei que obriga as operadoras de plano de saúde a cobrir procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É importante prestar atenção porque essa lei vem na contramão de uma decisão recente da Justiça. Ana Paula Campos, ao vivo, explica para nós o que muda para o consumidor. Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. Os senadores aprovaram sem alterações o texto que já tinha passado pela Câmara dos Deputados. O projeto de lei determina que o chamado rol da ANS, que nada mais é do que a lista com todos os procedimentos aprovados pela agência, seja exemplificativo. Ou seja, a cobertura dos planos de saúde não ficará mais restrita a essa lista, que passa a ser só uma referência. Os planos passam a ser obrigados a pagar por tratamentos e procedimentos que estão fora do rol da ANS. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol da ANS era taxativo, ou seja, que os planos só tinham que pagar pelo que estava na lista. Para o especialista em direito à saúde, Rafael Roba, se sancionada, a nova lei substitui a decisão do STJ. Atualmente, o entendimento do STJ pelo rol taxativo ainda está vigorando, mas com a vigência dessa lei sendo sancionada, o entendimento passa a ser de que o rol é exemplificativo e os planos de saúde deverão cobrir tratamentos que não estejam no rol, desde que seja demonstrado que o tratamento é eficaz ou que já tenha aprovação, seja da Conitec, aqui no Brasil, ou eventualmente de outra agência com renome internacional. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa 15 operadoras, divulgou uma nota. A entidade afirma que considera a mudança um retrocesso, sendo os beneficiários de planos de saúde os principais prejudicados, e que a cobertura ilimitada eleva os custos em saúde e, portanto, o valor das mensalidades. Já a Associação Brasileira de Planos de Saúde disse que a lei obriga os planos a cobrirem terapias, procedimentos e medicamentos que não foram incorporados em nenhum país do mundo, o que trará sérios riscos à segurança dos pacientes. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o IDEC, comemorou a nova lei. O Instituto disse em nota que o projeto garante a consumidores e consumidoras segurança em continuar com procedimentos prescritos por médicos, antes negados pelas operadoras, sob a justificativa de não pertencerem ao rol. O presidente Bolsonaro tem 15 dias para decidir se sanciona ou se veta essa nova lei. Renata. Muito obrigada pelas informações, Ana. Vamos agora para a economia. O saldo de empregos com carteira assinada ficou positivo no mês de julho. Mais de 218 mil vagas formais foram criadas, o que representa uma desaceleração quando comparamos com o mês anterior. Esse resultado também fica
significa uma piora em relação a julho do ano passado. O nosso gráfico mostra aqui, de janeiro a julho, houve 1,5 milhão de vagas com carteira criadas. Também esse consolidado é inferior ao volume criado no mesmo período de 2021. É sempre importante a gente lembrar que o país ainda tem 10 milhões de desempregados, segundo o cálculo do IBGE. E também olhar para a desigualdade na recuperação do emprego. Para os mais pobres, as oportunidades não estão aparecendo. Emprego há quase 2 anos, o Nathaniel só tem feito bico quando aparece. Não está tendo oportunidade agora. Até para fazer bico, você não está tendo muita oportunidade. Eu pego os bicos de eletricista, bombeiro, pedreiro. A dificuldade de encontrar um emprego com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas, vem se agravando entre as camadas mais pobres da população nos últimos 20 anos. Além disso, tem aumentado a quantidade de brasileiro que desistiu de procurar emprego ou que se sustenta em subempregos. O INSPER identificou que em 2002 a taxa de desemprego entre os 5% dos brasileiros mais pobres era de 23%. Ao longo de 20 anos, esse percentual quase triplicou e chegou a 60%. Entre esses 5% mais pobres, de cada 10 pessoas, 9 estão desempregadas, subocupadas ou desistiram de procurar trabalho. Este economista explica que a situação já era ruim, ficou grave com as crises de 2015 e 2016 e piorou ainda mais com a pandemia. A gente precisa pensar em políticas públicas, pensar em educar essas pessoas, primeiro qualificar essas pessoas para que elas consigam se inserir no mercado de trabalho e sair dessa situação, né, de pobreza. A gente meio que vive 2 Brasis. Né? Um Brasil que vem se recuperando, de pessoas que conseguiram poupar, por exemplo, na pandemia, e um país de pessoas muito pobres que têm uma dificuldade muito grande de mobilidade social, de sair da pobreza, e boa parte dessa saída é via trabalho. O Lucas fez o ensino médio, mas não conseguiu se manter empregado. Há 4 anos ele está na informalidade. Eu tinha um currículo bom, né? Que... Como eu trabalhei fichado mais novo, 2 anos no supermercado, aí eu tinha escolaridade também, que eu sou formado. Aí eu entregava o currículo em várias áreas, entendeu? E não conseguiu? Não, felizmente. Seu Paulo, de 67 anos, disse que o salário da aposentadoria não dá para pagar as contas. O ex-digitador veio ao Cine em Belo Horizonte e conseguiu indicação para a vaga de operador de caixa. Expectativa, né? Porque a gente corre tanto atrás, né? E agora que surgiu aqui, estou satisfeito. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Essa questão da desigualdade na recuperação do emprego está associada a uma outra, que é a questão da fome. 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O assunto desta terça-feira fala do desmonte das políticas públicas para combater esse problema. Eu converso com a Daniela Froze, que é da coordenação executiva da Rede Pensan, muito atuante nessa área. Você pode ouvir esse episódio do podcast tanto no G1 quanto em plataformas de áudio. Seguimos com a economia. Os juros dos empréstimos bancários para as famílias brasileiras estão mais altos. A taxa média cobrada atingiu em junho o maior patamar em 3 anos. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Edivaldo Dondossola detalha esses números para nós. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata. Boa noite para você. Para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e são referentes ao mês de junho. A taxa média de juros para as pessoas físicas passou dos 50% ao ano, um aumento de pouco mais de 1 ponto percentual em relação a maio e quase 12 pontos percentuais a mais em relação aos últimos 12 meses. Mas a gente sabe que essa foi a média, porque tem juros bem mais altos, como os do cartão de crédito, por exemplo. No crédito rotativo, que é aquele tomado pelo consumidor quando ele só paga uma parte da fatura, o juro médio chegou a 370% ao ano. Depois de 30 dias, os próprios bancos parcelam o restante da dívida do cartão. Nesse caso de parcelamento, o juro também é bem salgado, 170% ao ano. De acordo com a professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas, Miriam Lund, esse momento de juros nas alturas é reflexo das incertezas econômicas.
Quando isso acontece, o mercado tende a aumentar os juros para compensar os riscos dos empréstimos. A professora Miriam também reforçou que os clientes precisam tomar alguns cuidados importantes antes de pegar o empréstimo. O primeiro cuidado é você não pegar aquele dinheiro fácil, que é cheque especial, é o dinheiro no terminal do banco, no aplicativo. Não, vá ao gerente, negocie a taxa vai sair pela metade, tá? Ah, senti que não vou conseguir pagar meu cartão de crédito. Vai lá no banco, negocia um empréstimo para você poder pagar o seu cartão. Tudo que é negociado sai mais barato, mas vai levar uns 2, 3 dias até uma semana. São dicas bem importantes. Ainda segundo o Banco Central, o índice de endividamento, que é quando a família tem mais dívidas do que o total da renda acumulada em um ano, bateu recorde em maio. 52% de endividados. É o mais alto patamar desde o início da série histórica em 2005, Renata. Muito obrigada pelo relato, Dondósola. Agora a gente vai falar de eleições e começamos por ver como foi a segunda-feira dos principais candidatos à presidência da República. Pela manhã, Jair Bolsonaro, do PL, recebeu defensores da educação domiciliar no Palácio da Alvorada, em Brasília. A imprensa não pôde acompanhar. O candidato à reeleição conversou com pais e convidou crianças a conhecer o palácio. Mais tarde, no Palácio do Planalto, recebeu as credenciais de novos embaixadores de 8 países. Essa cerimônia faz parte do protocolo para que diplomatas estrangeiros atuem no Brasil. O presidente passou o restante do dia despachando com ministros. Hoje, ele não fez pronunciamentos nem deu entrevistas. Simone Tebet, do MDB, visitou logo cedo o Centro da Criança e do Adolescente da Unibis, a União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social, em São Paulo. Durante a tarde, ainda na capital paulista, participou de encontro organizado pela Agenda 227. A candidata estava acompanhada da vice na chapa, Mara Gabrilli, do PSDB. Esse movimento da área da educação é voltado para crianças e adolescentes e apoiado por mais de 300 organizações da sociedade civil. Tebet disse que, se eleita, fará um governo que dê prioridade para essas faixas etárias. Nós concluirmos todas as obras inacabadas de creches para que a nossa primeira infância tenha completude de vagas. E no ensino médio, esse é o mais importante, os neném vão voltar para a sala de aula. Garantir o ensino médio técnico para as escolas em período integral, cada um vai receber R$2.000 por aluno, que é o que a lei já diz, e já está o dinheiro no Fundeb. Ciro Gomes, do PDT, também passou o dia em São Paulo. Pela manhã, teve encontro na Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. O candidato apresentou propostas para a área e respondeu perguntas da plateia, formada por empresários e executivos. Também recebeu sugestões que foram elaboradas pelo setor para os presidenciáveis. Ciro defendeu uma reindustrialização do país por meio de complexos nas áreas da saúde, agronegócio, defesa, petróleo, gás e energias renováveis. Afirmou que, caso vença, vai ampliar a malha ferroviária e modernizar os portos brasileiros. São uma série de ferramentas, todas planejadas e imaginadas no nosso projeto, para alcançar essa grande virada. E a grande infraestrutura de logística do país, renovar os portos todos, renovar os acessos e desmontar os gargalos dos fluxos de carga do Brasil, apostar numa grande vocação ferroviária que o Brasil tem. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi outro que teve agenda na capital paulista durante esta segunda-feira. Encontrou-se com deputados do Parlamento Europeu. A delegação, que está percorrendo a América Latina, é formada por representantes de partidos de perfil social-democrata. O candidato disse que, se vencer em outubro, vai ampliar a cooperação entre o Brasil e a União Europeia. Lula também disse que não abre mão da soberania da Amazônia, mas que espera o apoio de outros países em pesquisas e investimentos para o desenvolvimento sustentável da região. Seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista de troca, sabe, de ciência e tecnologia, seja do ponto de vista, sabe, da participação na construção de um mundo efetivamente, sabe, limpo, sem emissão de gás de carbono.
Seguindo com eleições, o IPEC divulgou hoje a segunda pesquisa contratada pela TV Globo do Instituto sobre a intenção de voto para o Palácio do Planalto. O cenário se mantém estável com o ex-presidente Lula na liderança, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro desse levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparecia com 44% no dia 15 de agosto. Agora manteve o mesmo percentual, 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 32%. Também ele manteve o percentual nesta nova pesquisa. Com a margem de erro, pode ter de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, aparecia com 6%. Agora, com 7%, com a margem de erro de 5% a 9%. Simone Tebet, do MDB, tinha 2%. Agora, 3%. Pode ter de 1% a 5% e está empatada no limite da margem com Ciro. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou na primeira pesquisa e agora obteve 1%. Pela margem, pode chegar a 3%. Está tecnicamente empatado com Tebet. Brancos e nulos eram 8%, agora 7%. Não sabem ou não responderam, primeiro 7% e agora 6%. Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil e Roberto Jefferson, do PTB, foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto. O IPEC perguntou em quem os eleitores votariam no caso de um segundo turno. O Instituto considerou um cenário com os 2 nomes mais bem colocados na pesquisa. Na pesquisa de 15 de agosto, 51% disseram que num segundo turno votariam em Lula. Agora são 50%, com a margem de erro de 48% a 52%. No início do mês, 35% declaravam voto em Bolsonaro. Agora 37%, com a margem de 35% a 39%. 9% votariam em branco ou anulariam nas duas pesquisas. No meio do mês, 5% disseram não saber. Agora são 4%. O Instituto também pediu aos entrevistados uma avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Na pesquisa anterior, 29% consideravam a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Agora, 31%. Consideravam regular, 26%. Agora, 24%. 43% avaliavam a administração como ruim ou péssima. Agora, novamente, 43%. 1% não sabia avaliar. Agora, 2%. Por fim, o Instituto avaliou a maneira como Jair Bolsonaro governa o país. Na primeira pesquisa, 37% dos entrevistados aprovavam a maneira de Jair Bolsonaro governar. Agora são 38%. 57% desaprovavam. O percentual se manteve. 6% não sabiam avaliar. Agora, 5%. O IPEC entrevistou para essa pesquisa 2.000 eleitores em 128 municípios do país, de sexta-feira até domingo. E agora, como a gente vem fazendo com as pesquisas, a gente vai mostrar a intenção de voto decupada por faixa de renda, que é uma estratificação importante, uma maneira importante da gente dividir o eleitorado. Lembrando aqui que a margem de erro para esses recortes não é igual à do geral da pesquisa, que é de 2 pontos, como eu disse há pouco. Quando a gente desce para o segmento, para esses segmentos, a margem de erro fica de 4 pontos, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente vai começar com os eleitores que ganham até um salário mínimo. Eles estão aqui. Nesta faixa, Lula caiu de 60% para 54%. E Jair Bolsonaro oscilou de 19% para 22%. Então, uma queda de 6 pontos de Lula e um avanço discreto dentro da margem do presidente Bolsonaro. Nessa faixa, a gente olha sempre com muita atenção, é porque é onde está a população que mais recebe, mais depende do Auxílio Brasil. E por isso ela vai estar sempre aqui no nosso radar. Daí a gente passa para a faixa de 1 a 2 salários mínimos. Nessa faixa, Lula tinha 44%, oscilou positivamente para 47%, Jair Bolsonaro tinha 29%, oscilou também dentro da margem para 31%. E agora a gente passa para a faixa de 2 a 5 salários mínimos, que também tem uma importância grande para nós, porque é uma faixa que está bem permeável a alguns programas
do governo e alguns fatos recentes provocados pelo governo, por medidas do governo no noticiário, notadamente a queda do preço da gasolina. Aqui a gente vê que acontece uma tendência invertida. Bolsonaro pontuava mais, estava com 41, agora está com 37. Lula estava com 32, foi para 39. Portanto, Bolsonaro caiu, Lula foi para cima, e aqui eu abro um parênteses para a gente entender por que essas três faixas de renda são tão importantes para a nossa análise. Porque cada uma equivale a mais ou menos 26, 28% do eleitorado brasileiro. Então, quando a gente junta essas três faixas de renda, a gente percebe que a gente falou da grande maioria do eleitorado. A queda de Lula na primeira faixa e a subida de Bolsonaro e a subida dele nessa outra faixa aqui, mais ou menos que empatam. Então, é importante olhar para isso. E para fechar, a gente vê que essa faixa, a faixa superior a 5 salários mínimos. Nessa, Bolsonaro oscila levemente de 46 para 47 e Lula cai mesmo, de 36 para 28. Bolsonaro, o movimento dele é na margem e o de Lula não. Especificamente 6 pontos é do que a gente está falando aqui. E agora a gente faz uma soma desses números aqui e alguns alertas. O primeiro deles, pela data de realização do campo, de sexta a domingo, esse IPEC já absorve o efeito das entrevistas do Jornal Nacional, que são entrevistas que deram grande visibilidade aos candidatos, mas não absorve quase nada da propaganda eleitoral de TV, que começou na sexta-feira, e nada do primeiro debate entre os candidatos realizado na noite de domingo. Segundo alerta, como essa é apenas a segunda pesquisa do IPEC, comparável com uma anterior, diferentemente do que acontece com a série do Datafolha, por exemplo, que está mais longa, é preciso ter muito cuidado para tirar conclusões. No caso de movimentos dentro da margem de erro, nós precisamos de pelo menos uma terceira pesquisa, nessa linha comparativa que a gente mostrou aqui, para ver se configura ou não uma tendência. Feitas essas ressalvas, resta que, segundo o IPEC, o quadro geral continua bastante estável e cristalizado na direção de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Isso há pouco mais de um mês do primeiro turno. E por falar em calendário, também vale a gente observar que o novo Auxílio Brasil começou a ser pago há 20 dias e que ele, até aqui, não operou a mágica que a campanha do Bolsonaro esperava. O Tribunal Superior Eleitoral já começou a lacrar as urnas eletrônicas para o pleito de outubro. Equipes de fiscalização vão acompanhar o trabalho dos técnicos, inclusive representantes de partidos. O processo termina nesta sexta-feira. Os programas verificados ficarão guardados na sala-cofre do TSE. Ainda hoje tem Campeonato Brasileiro. As investigações sobre o reaparecimento de óleo em praias do Nordeste. E no próximo bloco, Colômbia e Venezuela retomam relações. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, levantou o sigilo da decisão em que ele autorizou buscas e apreensões que foram feitas na semana passada contra empresários bolsonaristas. Ao vivo de Brasília, a Juliana Morrone traz as informações para nós. Boa noite, Juliana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nos pedidos de busca e apreensão, a Polícia Federal afirmou que as investigações apontam riscos para as instituições democráticas diante da mobilização do grupo. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes se baseou em várias leis e entendimentos do STF que permitem restringir direitos individuais para viabilizar investigações. Para os investigadores, há indícios de que as mensagens trocadas entre empresários fazem parte de um contexto mais amplo de atuação ilegal para atacar a democracia. Os alvos foram Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, do Grupo Multiplan, José Cury, dono do shopping Barra World, Luciano Hang, da Rede Avan, Luiz André Tissot, da Indústria Sierra, Marco Aurélio Raimundo, da Rede Mormai e Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa. A Polícia Federal afirma que o objetivo do grupo é atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral
eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, além de outros crimes. No pedido, a polícia cita e reproduz a reportagem do site Metrópolis, que publicou mensagens trocadas entre os empresários em que eles estariam defendendo, de forma ostensiva, a prática de atos para abolir o Estado de Direito, caso o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seja eleito no próximo pleito eleitoral, ao cargo de presidente da República. Uma das mensagens é do empresário José Cury. Prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Ao autorizar a quebra do sigilo bancário e telemático, o ministro Alexandre de Moraes voltou a afirmar que direitos e garantias individuais não são absolutos e ilimitados. Os direitos e garantias individuais, portanto, e que não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Os empresários negam as acusações. Afrânio Barreira Filho diz que não há qualquer indicativo do alegado envolvimento dele em atos que busquem a ruptura do Estado Democrático de Direito ou que visem a desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Disse que não atentou, pensou, verbalizou, defendeu, financiou ou conspirou contra a democracia e que jamais o fará. Que seja quem for eleito presidente, ele continuará focado na empresa, no trabalho, no crescimento, na geração de empregos. Disse ainda que não tem envolvimento com o movimento antidemocrático, nem abordou assuntos antidemocráticos com quem quer que seja, e que reitera a oposição a qualquer ato que busque interferir no exercício dos poderes ou viole as leis e a Constituição. A defesa de Ivan Wrobel afirmou que o cliente não faz parte de qualquer organização que pretenda obstruir ou financiar qualquer princípio democrático ou a ruptura do Estado Democrático de Direito, que o empresário vem colaborando e não se esquivou de responder às perguntas durante o depoimento, e que os documentos mostram que o empresário jamais participou de qualquer conspiração contra o Estado brasileiro. José Cury afirmou que os trechos das conversas foram usados fora do contexto, que o grupo tem mais de 200 participantes de diversas ideologias políticas que comentam vários assuntos, que pensar em conspiração num grupo em que a maioria nem se conhece lhe parece uma teoria muito fantasiosa e que sempre foi defensor da democracia e da livre liberdade de expressão e de pensamento. Luciano Hang afirmou que ele e os advogados tomaram conhecimento da decisão pela imprensa, que ela não traz nada de novo e que sequer indica quais seriam as mensagens dele que representam ato antidemocrático. Hang reafirmou que não defendeu ou arquitetou nenhum golpe e que é um defensor da liberdade e da democracia. A defesa de Meyer Nigri afirmou que muitas pessoas do grupo sequer se conheciam pessoalmente, que nunca se reuniram, que é inaceitável a inferência de que houve adesão voluntária dos integrantes para atacar instituições democráticas e que o empresário concordou em ser ouvido no dia da operação, reafirmando sua convicção democrática e seu respeito às instituições republicanas. A defesa do empresário Marco Aurélio Raimundo afirmou que constam da decisão conversas pinçadas de grupo privado de WhatsApp que serviram de fundamento aos comandos coercitivos do judiciário e que o empresário reitera a fé na democracia e na liberdade de expressão. Luiz André Tissot e José Isaac Pérez não quiseram se manifestar. Renata. Muito obrigada, Juliana. Depois de 3 anos e meio de ruptura, Colômbia e Venezuela retomam relações diplomáticas. De Buenos Aires, o Ariel Palacios nos dá detalhes. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O objetivo mais imediato é a reabertura da fronteira de mais de 2.000 quilômetros entre os dois países. O novo embaixador Armando Benedetti assinalou que mais de 8 milhões de colombianos vivem do comércio binacional. Comércio esse que passou de 7 bilhões de dólares anuais no começo da década passada, mas não chegou a meio bilhão em 2021.
O presidente Gustavo Petro, durante a campanha, dizia que não fazia sentido que os dois países se prejudicassem mutuamente com a ruptura das relações. Mas uma coisa é comércio e diplomacia e outra é ter ou não ter boa vibe com Nicolás Maduro. Há uma semana, Petro deixou claro que não aceitará os pedidos feitos pelo regime de Caracas para a extradição de opositores venezuelanos. Ele afirmou que, abre aspas, a Colômbia garante o pedido de asilo, fecha aspas. Petro, nos últimos anos, em diversas ocasiões, citou que foi amigo do falecido presidente Hugo Chávez. No entanto, tem uma postura crítica com o regime de seu sucessor, Maduro, dizendo que, abre aspas, um pequeno grupo que se perpetua no poder para captar os lucros do petróleo não é uma revolução. Fecha aspas. O reatamento das relações também tem a ver com o uso do território venezuelano na área da fronteira como refúgio para grupos guerrilheiros colombianos que atacam do lado da Colômbia e depois voltam impunemente para a Venezuela. Outra questão bilateral é que na última década houve um crescente êxodo na Venezuela, com mais de 6 milhões de pessoas fugindo da fome e da pobreza, além da perseguição política. E desse total, 2,6 milhões de venezuelanos se instalaram na Colômbia, o equivalente a 5% de aumento da população. Renata? Daqui a pouco, o Léo Lepre traz os gols da noite. E a seguir, o Nordeste em alerta, porque o óleo reaparece nas praias. Voltamos com uma história do passado recente que ressurge. A Universidade Federal de Pernambuco e a Marinha do Brasil analisam vestígios de óleo encontrados em praias de 11 cidades de Pernambuco. As manchas e os fragmentos de óleo também apareceram em outros estados do Nordeste. Os pequenos fragmentos de óleo começaram a aparecer há 4 dias no litoral de Pernambuco. Inclusive pisei nele, ainda tem resíduo dele na minha sandália. Equipes do IBAMA e órgãos estaduais do meio ambiente fizeram vistorias nas praias da região metropolitana do Recife em 11 cidades. Em todas elas foram encontrados vestígios de óleo. Os técnicos se reuniram com representantes da Marinha e orientaram as prefeituras a intensificar a limpeza da areia da praia. Os laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco e da Marinha do Brasil vão analisar as amostras do óleo recolhido no litoral norte e sul do estado. Vestígios também apareceram em outras partes do Nordeste. No litoral sul de Alagoas, ambientalistas encontraram na praia um barril com resquícios de óleo. Na Bahia, fragmentos apareceram em Salvador e também em Porto Seguro. Na Paraíba, as manchas foram encontradas em 6 praias. A característica desse óleo ele é um pouco diferente, né? Ele é mais denso, o que denota que possivelmente estão vindo de muito longe, de oceano aberto, né, pela corrente sul-equatorial. Especialistas investigam se o que está acontecendo agora tem relação com a tragédia ambiental de 2019, quando 130 cidades de 9 estados registraram o aparecimento de manchas de óleo. A Polícia Federal concluiu que um navio petroleiro grego derramou o produto. A gente não pode dar nenhuma confirmação sobre isso nesse momento, né? Há essas questões do ressurgimento por conta da corrente marítima, dos ventos, mas isso aí só com as análises químicas. Hoje, equipes do IBAMA realizaram um sobrevoo e não encontraram vestígios de manchas de óleo. O litoral nordestino vai continuar sendo monitorado nos próximos dias. Uma equipe da Agência Internacional de Energia Atômica chegou hoje à Ucrânia para inspecionar a usina de Zaporíjia. O chefe da agência da ONU, que também comanda a missão, escreveu nas redes sociais: o objetivo é garantir a segurança da maior instalação nuclear da Ucrânia e da Europa. A equipe vai avaliar os danos causados pelos recentes bombardeios perto da usina e também as condições de trabalho. Zaporíjia é controlada por tropas russas desde março, mas operada por funcionários ucranianos. Os dois países trocam acusações sobre a responsabilidade pelos ataques. A Rússia afirmou hoje ter abatido um drone ucraniano que tentava atacar a usina e que um depósito foi atingido. Imagens de satélite mostram buracos num prédio adjacente ao complexo. A 300 quilômetros dali, no sul do país, a Ucrânia disse ter rompido defesas russas numa contraofensiva para retomar a cidade de Kherson.
Em Mykolaiv, autoridades disseram que mísseis russos atingiram uma área residencial, matando 2 pessoas. Do outro lado da Europa, longe da guerra, Portugal celebra números recordes no setor de turismo, responsável por quase 1/5 do PIB do país. Depois de 2 anos traumáticos, o turismo na terrinha está com uma recuperação brutal, como eles dizem. Uma recuperação espetacular para um país que antes da pandemia, em 2019, apresentava os melhores números do setor na história. Depois de 2 anos tão difíceis que todos nós tivemos, haver esta retoma tão rápida é de facto algo extraordinário que todos temos que estar satisfeitos por esta ocupação. De acordo com os especialistas, os números subiram mais rapidamente que o esperado por alguns motivos. Dentre eles a guerra na Ucrânia, que acabou desviando os turistas para áreas mais distantes do conflito, e os números moderados da pandemia da Covid aqui em Portugal. São as nossas primeiras férias. É barato, animado, os restaurantes são ótimos. É perfeito, diz essa turista holandesa. O movimento de passageiros nos aeroportos ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia, mas vem sendo compensado pelo turismo interno. Vim matar saudades. Minha filha, os meus netos, tenho a filha aqui e 2 netos. E os amigos. Há 3 anos que eu não vinha, mas deu para matar as saudades agora. A região mais procurada é o Algarve, local de praia que fica a 2h30 de carro de Lisboa. A ocupação nos hotéis nesse verão é 4% maior do que o recorde anterior em 2019. E conseguir uma vaga nos restaurantes por lá requer paciência. Meia hora, mais ou menos. Está complicado aqui para almoçar aqui no Algarve. Eu não sei se esperava tanto, mas está a correr bastante bem em relação a 2021. Ou seja, está quase normal que 2019. Dentre as nacionalidades que mais procuram Portugal para passar férias, estão os franceses, britânicos e os vizinhos espanhóis. E houve um crescimento de americanos, tchecos, dinamarqueses e romenos. Mesmo com uma queda de 20% em relação a 2019, os brasileiros também querem conhecer o país. Primeira vez meu marido aqui no Porto, então hoje resolvemos fazer o tour completo e começamos hoje com o passeio de barco. E para a alegria dos portugueses, os turistas estão de mão aberta. O gasto deles no primeiro semestre passou pela primeira vez na história dos 8 bilhões de euros, mais de 8% acima da marca anterior. Depois de um segundo semestre com crescimento negativo do PIB, o país agora torce para que os turistas tragam na bagagem uma carteira cheia. A seguir tem futebol. Corinthians e Inter vencem em casa. Hora do nosso bate-papo esportivo. Léo Lepre com a gente aqui. Boa noite, Léo. Tudo bem, Renata? Boa noite. Não vou te pedir para começar com futebol hoje. Vamos começar com tênis? Vamos começar com tênis então, Renata, porque a gente está vivendo um ano muito especial para o tênis e pode marcar a aposentadoria de uma das maiores tenistas de todos os tempos. Opa, tudo massa, Léo Lepre, um abraço para você, para a Renata, para todos que estão ligados no Jornal da Globo. O que testemunhamos esta noite aqui em Nova York, no ginásio Arthur Ashe, foi muito especial, um momento histórico. A vitória de Serena Williams na estreia da última competição da maior tenista de todos os tempos. A adversária, uma atleta de Montenegro, mais jovem, mais bem ranqueada, Hana Kovinic. Por isso, 23.700 torcedores vieram na expectativa de se despedir do grande ídolo local, da grande estrela norte-americana. Mas Serena, empurrada por toda essa gente, venceu 2-0 e assim adiou o fim de uma carreira de 27 anos, 73 conquistas, sendo 23 títulos de Grand Slam, os 4 maiores torneios do mundo. Serena segue na competição e tem brasileira que também venceu na estreia do US Open, a paulista Bia Haddad Maia. As parciais contra a croata Ana Conjur
6-0, 6-0. Primeira rodada sempre é um jogo muito difícil. Eu tentei administrar bem, né, o frio na barriga. Estou feliz com o nosso trabalho, com o que a gente vem fazendo e contente com hoje. E num dia cheio de emoções e de vitória brasileira, um outro brasileiro na chave masculina venceu. O cearense Thiago Monteiro derrotou o eslovaco Alex Molcan. Um jogo mais duro, vencido pelo brasileiro por 3-1. Léo, agora vamos para o futebol, então. Último jogo da rodada do Brasileirão, agora à noite, o Corinthians conseguiu uma vitória importante. Importantíssima, que manteve o Corinthians no G4. Vamos dar uma olhada, então, no gol do jogo, o gol que definiu a vitória do Corinthians. Saiu ainda no primeiro tempo, o Roger Guedes chuta, a bola desvia ali no Aderlan, na zaga do Bragantino, e ela cai para o Gustavo Silva chapar ali de pé direito, colocar no cantinho, 1-0 para o Corinthians sobre o Bragantino. Gol importantíssimo, então, pro Corinthians nessa vitória num clássico não, mas um jogo entre paulistas, né? E mais cedo o Inter goleou num clássico gaúcho. Agora sim também, num confronto entre times do mesmo estado, o Inter fez 4-0 no Juventude lá no Beira-Rio. Dá uma olhadinha então nos gols da partida, nessa vitória do Inter, que começa num gol de cabeça do Johnny Cardoso. Esse jogador, ele é americano, ele é norte-americano, né, Renata? Ele é filho de brasileiros, nasceu nos Estados Unidos, joga no Internacional, veio muito novinho para cá. O segundo gol do Internacional, depois de uma cobrança de escanteio, o Wanderson pegou o rebote, quem cobrou foi o Depena, e o Wanderson chutou ali 2-0 para o Internacional. O terceiro gol no comecinho do segundo tempo, agora o Wanderson aparece para fazer o cruzamento e novamente o Johnny de cabeça faz o terceiro gol do Inter sobre o Juventude, 3-0 no Beira-Rio. E o Inter vai chegar ao quarto gol para fechar essa goleada também de pênalti, dessa vez com o Edenilson, que bateu com muita categoria, jogou no canto alto do goleiro, 4-0, então, para o Internacional. O gol lá no rebote foi um rebote no pênalti, né? No escanteio foi o primeiro gol do Inter. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação então, Renata. A única mudança que a gente teve aqui é o Flamengo, que voltou a assumir a segunda colocação, agora 7 pontos do Palmeiras, que continua líder com 50 pontos, o Flamengo com 43, o Corinthians se mantém ali no G4. Léo, fechada a rodada, hora do seu olhar sobre ela. É isso, vamos dar uma olhadinha então como os jogos do fim de semana ajudaram a construir essa classificação. Olha o Everton com a mão na cabeça, como quem não acredita no que aconteceu. Que isso, Everton? O Scarpa aqui também, o Bruno Tabata, o Merentiel, enfim, o Palmeiras todo. Por causa deste homem. Rony Bikeson. A verdade é que o Rony normalizou o gol de bicicleta. É golaço! É golaço! É golaço de Rony! Ele tentou, até que conseguiu a primeira vez. E depois da primeira fica mais fácil. Porque também tem uma outra verdade nessa história. Quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais. Tem uma turma que ainda está nas primeiras aulas. E fez falta porque o Avaí perdeu para o Curitiba por 1-0. E tem quem já até tirou as rodinhas, mas ainda tá por detalhes. Um lindo giro ali do Daverson, obrigando o João Paulo a fazer uma difícil defesa. Como o Deivinho no 0-0 entre Cuiabá e Santos. Mas de volta ao Maracanã e pro empate entre Palmeiras e Fluminense. Manuel, zagueiro artilheiro! Na saída do intervalo, no túnel dos vestiários, rolou ali aconteceu uma... Foi... O que aconteceu, Abel? Houve ali como é que vocês dizem aqui, um sururu-sussu? Não. Como é que é? Sururu? Não é assim? Sururu. Isso. É surucucu, isso. Não. Surucucu, que alguém soprou pro Abel, é uma cobra venenosa de grande porte pertencente à família dos viperídeos, nativa das Américas Central e do Sul, de cor acastanhada com manchas triangulares pretas e que pode chegar a 3 metros de comprimento. Sururu, briga, desordem, confusão. Era isso o tempo todo.
Aqui a torcida do Fogão mandou bem. Tinha um vascaíno lá no meio dos botafoguenses assistindo o clássico contra o Flamengo e não rolou nenhum sururu e nenhuma surucucu. Tá dando aquela secada no Flamengo que nesse momento tá voltando aí. Mas também não adiantou muito. O vascaíno e os botafoguenses assistiram juntos o gol de Arturo Vidal na vitória do Flamengo por 1-0. Olha o gol! E o São Paulo, que tentou... Fernando Miguel! Tentou... Fernando Miguel! Tentou de tudo quanto é jeito. Fernando Miguel de novo! Tentou até quando não estava valendo. Alguma questão não está agradando o Paulo César Zanovelli. Enquanto o Fortaleza precisou de uma chancezinha só e pronto. Ansiedade não tem idade. No clássico goiano foi vitória do Goiás por 2-1. Resultado que custou o cargo a Jorginho, agora ex-treinador do Atlético Goianiense. E no clássico mineiro, quem se reencontrou com o gol no Brasileirão depois de 9 rodadas foi ele, o incrível. Chute forte, rasteiro! E a comemoração sai zica. Que mesmo assim não saiu de campo muito feliz, não. Porque o América empatou o jogo. E nós estamos sempre de olho em tudo o que acontece na rodada. Por aqui e pelo Ramon Abate, nada passa despercebido. Olha o olhar do Ramon Abate Abel. Léo, muito obrigada. Eu agradeço. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1 e a seguir tem conversa com Bial. Boa noite.